Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão aí, se vocês estão em outro país. Aqui no Brasil é boa noite. Vamos orar para a gente começar, vamos falar com o papai, né? Tanto que é bom falar com o papai. Se vocês puderem compartilhar, compartilhe com os irmãos, tá? Para que outras pessoas venham participar também. Hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo, a angústia e o sofrimento de Jesus Cristo. Tá? Tremendo o que o Senhor falou aos nossos corações, né? Amém? Vamos começar com a oração, irmãos? Também os pecados que não sabemos que cometemos, meu Pai. Em nome de Jesus, perdoa, papai. Derrama da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia, da sua cura, meu Pai. Da sua libertação, da sua transformação sobre as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos encher, meu Pai, nos capacitar conforme a sua vontade, meu Pai. Conforme a sua palavra, Senhor. Deus te agradeço por nós e também ressuscitou no terceiro dia. Quando morreu hoje, vai se ressuscitar no domingo, Senhor. Ô, papai, obrigado, meu Pai, por esse preço tão alto que o Senhor pagou por nós, meu Pai. Gratidão, Senhor. Essa graça imerecida, meu Pai, que o Senhor nos derramou, que o Senhor nos deu, meu Pai. Gratidão, Senhor. Que o Senhor possa nos encher, meu Pai, nos capacitar cada dia mais na sua presença, meu Pai, na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, papai, pois Tu és santo e Tu és digno, Senhor, de todo louvor e adoração, papai. Eu te agradeço totalmente restaurado, totalmente cheio, meu Pai, da sua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, conduza, meu Pai, essa live, meu Pai, e as nossas vidas conforme a sua vontade. Em nome de Jesus eu entrego, meu Pai, essa oração, a minha vida, a vida de quem está assistindo também, meu Pai, quem está participando aqui, na sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa conduzir tudo conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, sejam bem-vindos, graça e paz. Então, vamos nesse momento agora orar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Hoje muitos estão comendo peixe, dizendo que é a Semana Santa e que não pode comer carne. Só que, ao invés de tudo isso, Jesus, ele celebrando a ceia, ele simbolicamente dando pão, ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Oh, glória a Jesus. A Bíblia, ela está na contramão do homem. A Bíblia sempre vai fazer em nós adverso daquilo que nós queremos ou entendemos que é o correto. O homem diz que hoje não pode comer carne porque a semana é santa. Num dia de sexta-feira, né? Quinta ao pôr do sol, que já se dava como sexta-feira, Jesus, ele fez o quê? Ele celebrou a ceia, partiu o pão, dando graça, partiu, ele disse que era o corpo dele que era partido entre nós. Glórias a Deus. Então, seja, a carne que o homem ele fala que não pode comer é diferente daquela que Jesus celebrou. O corpo de Jesus, a qual nos traz o perdão a cada dia, para que nós possamos ter uma vida voltada para Ele. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor. Tenho por certo que Deus, ele vai continuar falando conosco por intermédio da vida do nosso irmão Tiago. Miguel tá ali, acabou de chegar. Miguel, Deus abençoe tua vida, meu amigo. Tenho por certo que foi bênção de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Não porque merecemos, mas pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu infinito amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, que a cada dia nós possamos, ó Senhor, estar, Senhor, se humilhando debaixo das tuas potentes mãos. Ó Deus, que nós possamos, ó Senhor, no tempo oportuno do Senhor, ser exaltado pelo Senhor. Ó Deus, que nós possamos a cada dia, ó meu Senhor, lançar sobre o Senhor as nossas angústias, nossas aflições, ó Deus, porque o Senhor, Deus, é a resposta para nossas vidas. Ó Deus, que nós também possamos ser sóbrio e vigilante, Deus, porque o nosso adversário, Senhor,
Ele brama como um leão ao nosso derredor, procurando que ele possa tragar. Ó Deus, mas se nós estiver vigilante, ó Deus, se nós for sóbrio, ó Deus, se nós estiver em oração a cada dia, Senhor, diante da Tua presença, Deus, nós seremos para Ele, Senhor, algo a qual Ele não consegue tragar. Deus, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos livra, ó Deus, porque o Senhor, Deus, é nossa proteção. Ó Deus, a Tua palavra diz no livro dos Salmos, Senhor, que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor daquele que o teme. Deus, nós tememos ao Senhor e não ao Senhor de lábios, mas sim, Senhor, de coração, de fé, e também, Senhor, por temor, Senhor, a Ti, pela Tua palavra, que é, Senhor, um instrumento, um manual de vida para nós. Senhor, que o Senhor a cada dia possa nos dar, Senhor, sabedoria, que o Senhor a cada dia pode nos dar, Senhor, o discernimento do Teu Espírito, Deus, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser, Senhor, conduzidos por uma massa de manobra, ó Deus, para que nós não possamos pecar contra Ti, ó Deus, porque o salmista diz que guardou a Tua palavra no teu coração, para não pecar contra Ti. Ó Deus, nos ensina a cada dia a guardar a Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, porque ela é, ó Senhor, nosso manual de vida, e que também, Senhor, nos ensina a não pecar contra Ti. Ó Deus, repreenda, Senhor, toda fúria, todo embaraço, todo mal contra nossas vidas. Deus, seja conosco, ó Senhor, nesta terra, Senhor, onde o mundo já está sendo conduzido, Deus, pelo maligno. Ó Senhor, mas Salmo de número 24 diz que a terra é a plenitude, os moradores da terra pertencem ao Senhor. Deus, nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Então, Senhor, brinda a nossa casa, brinda a nossa família, brinda o nosso ministério, Senhor, brinda nossos sonhos, nossos projetos. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, que todo mal seja repreendido, que todo mal seja aniquilado, Deus, que todo mal venha a ser jogado por terra. Ó Deus, e que nós possamos, ó Senhor, a cada dia estar, Senhor, sendo sacado pela Sua aljava e sendo lançado, ó Deus, no local oportuno a qual o Senhor deseja nos enviar. Ó Deus, que nós sejamos uma flecha na mão do arqueiro, ó Deus, que quando sai, ó Senhor, rumo ao alvo, o Senhor não volta atrás. Ó Deus, que nós possamos ser assim. Ainda, Deus, que a flecha na mão do arqueiro, para que ela possa ir mais longe, ela é puxada para trás para pegar mais impulso, ó Deus. Ó Senhor, que assim possamos ser nós. Ó Deus, mas que o alvo venha a ser, ó Deus, atingido, Senhor, por Ti, e que nós possamos ser instrumento do Senhor. Ó Deus, nos dá, Senhor, a cada dia sabedoria, nos dá a cada dia, Senhor, mansidão, temperança, domínio próprio, mas nos dá, Senhor, a cada dia também, Senhor, sabedoria do Teu Espírito. Deus, o Teu Espírito, nós somos templo dele. Deus, que ele não venha somente habitar, mas que ele venha morar dentro de nós verdadeiramente. Deus, que ele não só venha nos visitar, mas que ele possa fazer moradia, ó Senhor, dentro do nosso ser. Senhor, olha para nós com olhar de misericórdia, não de ira. Mas se o Senhor se irar contra nós, Deus, a Tua palavra diz que a Tua ira dura só um instante, e a Tua misericórdia que se renova a cada manhã é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, nós somos, Senhor, gerados em Adão, mas fomos restaurados pelo nosso Senhor Jesus naquele madeiro. Deus, hoje muitos celebram um dia normal, a qual muitos se separam e consagram. Deus, mas nós, servos do Senhor, precisamos a cada dia consagrar nossa vida no Teu altar e se separar ao Senhor a todo momento. Não em um dia, em uma semana, a qual o homem titulou como santa. Deus, nós precisamos ser santo. E se nós somos santos diante da Tua presença, não é um dia ou outro que vai dizer o que nós devemos ou não fazer. Pelo contrário, ó Deus, precisamos
precisamos a todo momento ser santo diante da tua presença, porque, Deus, se formos santo como a tua palavra nos orienta, o teu Espírito habita, ó Senhor, mora sobre nós e o mesmo nos conduz, ó Deus, caminho de bênção. Toma, Senhor, esta live nas tuas mãos. Ó Deus, toma o teu filho que daqui a pouco vai estar ministrando a tua palavra. Toma, Senhor, a vida do Miguel. Ó Senhor, toma a vida, Senhor, da nossa irmã Edmar, Senhor, que acabou também de chegar, aqueles que estão, Senhor, na rolagem, que estão na Foiú. Ó Deus, o diácono Raimundo, Deus, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia ser sobre as nossas vidas. Deus, manifesta-se uma vez mais sobre as nossas vidas. Não somente nesta live, ó Deus, mas também na nossa casa, ó Senhor, nas nossas igrejas, ó Senhor, no nosso quarto, ó Senhor, quando estivermos falando do teu amor, quando estiver orando ao Senhor, quando estiver meditando na tua palavra, nos renova, Senhor, e nos direciona para o centro e o querer da tua vontade. Senhor, sabemos que o Senhor foi crucificado, ó Deus, em um dia como de sexta-feira. Ó Deus, mas o que nos dá graça e alegria não é somente saber que o Senhor foi crucificado. Claro, Senhor, a cruz foi o intermédio de o Senhor ter se entregado para nos remir, nos perdoar. Ó Deus, nos reconciliar novamente com o Pai, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da tua glória, mas quando o Senhor se entregou no madeiro, fomos reconciliados com o Pai. Oh Senhor, mas o que nos dá graça também é saber que no domingo pela manhã o túmulo estava vazio. Oh Senhor da glória, o que nos dá prazer é saber que não somente foi crucificado, mas no domingo de manhã o Senhor, ó Deus, venceu a morte e ressurgiu novamente, ó Deus, tomando novamente a vida, porque naquele madeiro o Senhor disse que o Senhor dava vida, mas tomava novamente. Oh, glória a Jesus. Senhor, nós te amamos, nós te louvamos e te glorificamos, uma vez mais, porque o Senhor nos amou. Não foi nós que escolhemos ao Senhor. O Senhor diz, Senhor, na tua palavra em João 15, que o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu primeiro. Ó Deus, não é nós que temos que te aceitar, é o Senhor que já nos aceitou. Nós precisamos confessar o Senhor. Então, Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Tiago, muito obrigado, desculpa o tempo. Ô, meu irmão, fica à vontade. Você é muito mais que bem-vindo aqui, viu? E Deus usa muito a sua vida, então não importa o tempo não, tá? Presbítero Miguel, o senhor quer falar alguma coisa, quer orar, quer trazer uma palavra, um louvor, fica à vontade, tá? Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Talvez vocês escutem um barulho aqui do lado, mas aqui no lugar que eu tô, nos vizinhos aqui tá tendo barulho, né? Hoje o pessoal comemora aí algo bem, no mínimo estranho, né? E eles comemoram tomando vinho, né? No vinho e comendo peixe, mas enfim. Meus amados, é um prazer estar com vocês aí. Pastor Hermes, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Tiago, Deus abençoe também. A minha irmã que está ali embaixo, a irmã Dilma, né? Que é uma bênção do Senhor Jesus também. E os demais que estão aí na rolagem, na Foiú, né? Deus possa abençoar grandemente, tá certo? Bom, na verdade eu vim mais para ouvir hoje aqui. Para ouvir, acabei de chegar aqui, né? Tava ali falando do amor de Deus, falando justamente desse sacrifício ao qual Jesus ele fez, né? Pagou um alto preço, conforme diz o apóstolo Paulo, pela minha e pela tua vida. Preço esse que a gente não poderia pagar, vendendo tudo que a gente tem, tudo que a gente consiga obter até o último dia da nossa vida. Mas se eu pudesse deixar algo para quem está me ouvindo, quem está ouvindo essa voz hoje, uma palavra qual está escrita nas Escrituras, na palavra de Deus. E talvez, meus amados, hoje a gente tem a sensação de que a gente precisa conquistar algumas coisas, ou talvez muitas das coisas. E para mim não tomar muito tempo, eu sei que o irmão já está preparado aí com a palavra de Deus, certo? Eu quero deixar essa passagem. Na verdade, essas palavras, a qual não é minha, né, são de Jesus. E as palavras do que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né?
hoje nós vemos pessoas, meus amados, hoje, no dia de hoje, na sexta-feira, né, a qual eles falam Sexta-feira Santa, teve pessoas que se resguardou por 40 dias. 40 dias. Inclusive, agora há pouco, uma pessoa falou comigo que um amigo meu, né, conhecido, né, assim, de infância, e ele é dessa prática, né? Ele passa o ano todinho consumindo tudo que não presta, bebendo, usando droga, mas nesses 40 dias ele passa 40 dias, nessa época ele passa 40 dias sem ingerir nada, achando que isso é um período para ele de santificação pelo fato de fazer isso. Mas no dia de hoje, eu acho que é hoje, que é amanhã que encerra para ele esses dias santos ali, ou é amanhã, não sei se é amanhã para eles. E aí, meu irmão, o camarada, ele faz tudo aquilo que não deve. Não só ele, mas muitos, né? Então, eu tava falando para ele, né? Ele falando que ganhou muita coisa, que tem ganhado, que Deus tem dado muito, e aí eu tava falando para ele justamente essas palavras que eu falei agora. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua própria alma, perder a sua salvação, perder aquilo a qual Jesus, ele ortogou e trouxe ao homem lá pela obra redentora da cruz. Infelizmente as pessoas não conseguem compreender, né, aquilo a qual Jesus ele fez lá na cruz do Calvário, que não foi simplesmente chegar lá e falar assim, eu vou entregar a minha vida. E agora, pelo fato de entregar a minha vida, as pessoas vão ter uma vida boa. As pessoas elas vão conseguir alcançar alguma coisa terrena. Pelo contrário, na verdade, Jesus ele estava ali pagando um preço para que a gente hoje pudesse ter a oportunidade de se tornar filho de Deus, conforme diz lá em João, né, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E as pessoas hoje continuam a rejeitar Jesus. E interessante que não é aqueles que eram seus, né, que a gente sabe que quando João está descrevendo ali, que ele veio para os seus, está falando da nação de Israel, né, do povo eleito, do povo santo. Mas hoje tem muita gente, né, que não estava inclusa nessa lista, por assim dizer. Jesus ele veio e nos incluiu, né? Que diz a palavra de Deus que ele amou o mundo de tal maneira, né? Aí vai falar que todo aquele e esse todo, hoje as pessoas não conseguem compreender que eles estão inclusos nesse todo, nessas pessoas, e ainda assim estão como o povo de Israel. Estão rejeitando, né, essa obra qual Jesus ele faz lá no Calvário, né, de entregar a sua própria vida, né, e juntamente com isso ele carregar junto ali no seu corpo não só a minha e a sua dor, mas também a minha e a sua maldição, porque a palavra de Deus vai falar que maldito aquele que vai no madeiro, né, e ele vai lá no madeiro e morre e sobrecai sobre ele a ira de Deus que era para cair sobre a minha e sobre a tua vida. E Jesus ele vai sofrer ali, e diz a palavra de Deus sem abrir a boca. É claro que Jesus falou em algum momento, quando fala ali sem abrir a boca, sem murmurar, sem reclamar, né? Sem reclamar em momento nenhum, até porque ele sabia o propósito a qual ele iria enfrentar, né? Ele falou, por acaso poderia passar eu sem beber esse cálice, né? Ele falou isso. Então, meus amados, que fique de alerta, né? Que a gente não queira ganhar as coisas terrenas, pelo contrário, né? Que a gente queira alcançar em Cristo Jesus aquilo que ele conquistou na cruz, que é salvação, que é vida eterna, que é morada celestial e viver eternamente com ele, né? Com o Salvador, com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, conforme diz a palavra de Deus. Amém? Meus amados, muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Eu subi aqui, né? Espero, vou deixar, talvez não fale mais, mas vou ficar aqui na janelinha, né? De repente vem algum seguidor meu lá e vem aqui ouvir aqui, eu sei que eles estão pregando a palavra de Deus, assim como a irmã Dilma que está ali, ó, que veio provavelmente porque ela me viu aqui, não tenho certeza, mas provavelmente foi isso. Então assim pode vir outras pessoas também para poder estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite aqui por intermédio da vida do Tiago, né, que está aí preparado em nome de Jesus para liberar uma palavra aí santa, né, e profética sobre nossas vidas aí, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, Tiago, irmão Hermes, pastor. Muito obrigado também, Deus abençoe vocês dois aí, assim como também os demais, como eu já falei. Amém? Irmã Dilma, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, irmãos. Palavra abençoada, sim. O pessoal tá fazendo esse negócio de, acho que quaresma, nem fica 40 dias sem beber, sem fumar, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Aí chega nos últimos dias, faz tudo além do que já fazia. Aí, nossa, só Jesus para ter misericórdia de nossas vidas, né, irmão? A gente venha ser vigilante mesmo e não deixar de falar do amor de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 48.
Amém? O nome da mensagem hoje é A Angústia e o Sofrimento de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor falou, ontem eu fui terminar de montar essa palavra que o Senhor falou no meu coração, acho que era umas 3 horas da manhã. Irmãos, mas nossa, o Senhor falava e falava e falava. Eu falei, Jesus, como o Senhor fez essas coisas por nossas vidas e a gente não faz nada. Nada, nada. O que a gente faz é muito pouco, Senhor. A gente tem que fazer muito. A gente tem que buscar mais, a gente tem que ler mais a palavra, a gente tem que orar mais, falar mais dele. E é tremendo. Amém, irmãos? Já abriram? Então vamos lá. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Então, angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo e dominados pela tristeza, porque estão ele perguntou: por que estão dormindo? Perguntou-lhes, e levantem-se, orem, para que não caia em tentação. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Irmãos, é forte, né? Irmãos, primeiramente, aceitando e compreendendo e participando da vontade de Deus, Jesus Cristo aprendeu a fazer somente a vontade de Deus, irmãos. A expressão humana diante de grandes desafios, mas o que Jesus fez é único e não pode ser repetido jamais. Irmãos, Lucas diz que Jesus Cristo transpirou sangue, e o que mostra que a luta da carne diante da vontade divina, mas Jesus Cristo a subjugou e orou 3 vezes, tendo sempre a mesma resposta e a compreendeu bem. Jesus Cristo, irmãos, suportou, tolerou e teve muita paciência com seus discípulos. E mesmo sabendo que não compreendiam, os permitiu participar e os convidou. Levantem-se e vamos. Muitas das vezes, irmãos, da nossa vida cristã, não são questão do saber, mas do viver. É a experiência da vida e da obediência que nos dá o sentido do que é a vida cristã. Viver para Cristo, irmãos, é praticar o Evangelho. Os discípulos só tiveram a dimensão de tudo isso depois de ver a morte e a ressurreição e experimentar o viver e o sofrer de Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, não disse: você está me traindo, para Judas, mas você está traindo o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Messias, no Evangelho de Lucas. Mesmo sendo traído, Jesus Cristo não pensava em si mesmo, mas em Judas. Ele o lembra da gravidade do que está fazendo, entregando o unigênito de Deus. O beijo, irmãos, era comum entre os homens na época. Era uma saudação de carinho e amizade, que choca ainda mais, irmãos, sendo o ato que Judas havia selado com ela, a traição. Irmãos, Jesus prevê que Pedro o negará a ele em João 13,
38, Lucas 22, 34, Mateus 14, 30 e Mateus 26, 34. Jesus fala para Pedro, seu discípulo: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Desculpa, irmãos. Pedro, o discípulo de Jesus, nega a ele em Mateus 26, 69, desculpa, 69, 75, Marcos 14, 66, 72, Lucas 22, 56, 62, João 18, 17 e João 18, 25, 27. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com o Galileu. Mas ele, Pedro, negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde a outra criada disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, Pedro, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus Cristo tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Depois, irmãos, Jesus Cristo foi acusado de traição ao governo romano por se proclamar rei dos judeus. Jesus Cristo não se defendeu nos julgamentos, irmãos. Jesus Cristo foi condenado à morte por Pilatos, o procurador romano da região. Os soldados zombaram de Jesus Cristo, irmãos. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus Cristo. Os soldados ajoelharam-se diante de Jesus Cristo e o zombaram, dizendo: salve, ó Rei dos Judeus. Irmãos, antes que os soldados colocassem a coroa de espinhos em Jesus Cristo, irmãos, essa cena aqui é doída. Toda vez que eu penso nessa cena, eu choro muito, mas muito. Pilatos ordena que Jesus Cristo seja açoitado. Um castigo que era uma preparação para a morte de cruz, irmãos. Um açoite era um instrumento de castigo de muitas pontas, guarnecidas de metal ou pedaços de ossos pontiagudos. Irmãos, em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 e 5, depois o 53, versículo 10, e depois eu queria ler com vocês 52, 14. Fala que certamente ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Irmãos, versículo 14 do capítulo 52, também Isaías. Esse versículo, irmãos, é no momento que eu sinto mais dor. Porque a gente olhando assim pra gente, a gente vê o nosso corpo tudo normal, a gente já viu algumas pessoas apanhando,
de questão de briga, ou então machucando, acidente, alguma coisa. Mas, irmãos, olha o que está escrito aqui, ó. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência era tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Irmãos, olha o tanto que Jesus sofreu por cada um de nós, irmãos. Eu imagino, irmãos, eu imagino uma cena, tipo, ele ali sofrendo isso tudo por nós. E como o irmão falou aqui, ele não abriu a boca por nada. Ele não reclamou. Ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu a ordem que Deus deu para ele. Irmãos, é doído demais, viu, irmãos? Eu queria que vocês abrissem comigo agora, irmãos, em João, capítulo 19, versículo 16 ao 30. Amém? Que fala assim, irmãos. Finalmente, Ponto Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando-a a sua própria cruz. E ele saiu para o lugar chamado de Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com o seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram, junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o homem que dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus Cristo, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto e abaixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que a Escritura diz: dividiram a minha roupa entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, e mulher de Clópas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura cumprisse, Jesus Cristo disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram aos lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, o próprio Jesus Cristo carregou a sua cruz, que de verdade não era dele, não pertencia a ele, pertence a mim e a você. Irmãos, Jesus Cristo carregou os pecados da humanidade sobre aquela cruz. Irmãos, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, que foi rejeitado pelo seu povo, que foi desprezado pelo seu povo, que foi perseguido pelo seu povo. Os soldados decidiram por um sorteio quem ficaria
com a sua roupa. Irmãos, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, como eu disse para vocês aí, irmãos. Então, duas frases magníficas que Jesus disse: está consumado e cumpri a missão. Paguei um preço, tudo está quite. Eu não devo nada. E os meus seguidores e discípulos não devem nada a ninguém. Irmão, eu sei que dói muito. Eu chorei demais essa noite já, irmãos. Chorei demais, demais, demais. Irmãos, cadê? Desculpa. Em Mateus, vamos abrir lá em Mateus 28, versículo 1 e 10. 1 a 10, amém? Que fala assim, irmãs e irmãos: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Olha, irmãos, glória a Deus. Olha o que eu vou dizer aqui, irmãos. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os escrevi. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheios de alegria, e foram correndo anunciá-las aos discípulos de Jesus. De repente, quem apareceu? Jesus Cristo as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Glória a Deus, né, irmãos? Então Maria Madalena e Maria Betânia encontraram um anjo no sepulcro. O anjo transmitiu a mensagem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado, papai. O anjo instruiu as mulheres a encontrarem Jesus Cristo ressuscitado e receberam a missão de anunciar a ressurreição aos discípulos. A ressurreição de Jesus Cristo venceu a morte e o medo. A ressurreição de Jesus Cristo nos convida a ser instrumentos de Deus, mesmo que não sejamos perfeitos. Olha só o que Jesus diz, irmãos, em Mateus 28, 16 a 20. Amém? E fala assim, irmãos: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando os viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Glória a Deus, né, irmãos? Então, é importante enfatizar que a grande comissão não é apenas uma instrução para os discípulos originais, mas para todos nós. Jesus Cristo, irmãos, nos chama para fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que Ele nos ordenou, a tudo que Ele nos ensinou, irmãos. Portanto, como discípulos de Cristo, devemos incorporar essa missão em nossas vidas.
Irmãos, como discípulos, devemos nos esforçar para permanecermos na Sua palavra e entendermos cada passo a passo que Jesus Cristo nos ensinou, para que possamos compartilhar da maneira eficaz e verdadeira para os outros discípulos. Irmãos, agora eu só queria ler duas passagens, tá? Para a gente finalizar aqui. Eu queria que vocês abrissem comigo em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Cadê? João, capítulo 8. Amém. 31 e 32, tá? Que fala assim, irmãos. Disse Jesus Cristo aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora, irmãos, eu quero que vocês abrem comigo em João 14, versículo 6. É um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, irmãos. Um dos versículos que eu mais carrego na minha vida, para todo o lugar. Que fala assim, irmãos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha o que Jesus Cristo diz, irmãos. Então, irmãos, que a gente venha, como a gente aprendeu aqui. A gente viu que Jesus sofreu muito. A gente viu que Jesus, ele passou por tudo aquilo. Mas por quê? Porque ele nos ama. Porque ele nos quer perto dele. Porque ele quer que a gente anuncie a mensagem dele. O que ele nos ensinou. Que é essa palavra, irmãos. Irmãos, eu, Tiago, não posso mudar ninguém. Você, presbítero Miguel, você não pode mudar ninguém. Você, irmã Edilma, não pode mudar ninguém. Pastor Hermes, não pode mudar ninguém. Todos que estão aqui não pode mudar ninguém. Mas esse que está nessa imagem aí escrita aí, ó, Jesus Cristo, ele sim, irmãos, ele pode mudar. Então, irmãos, que a gente venha falar dessa palavra, irmãos, olha, dessa palavra aqui, ó, que ela muda, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela santifica, ela é o caminho para a nossa salvação, ela é o caminho para a nossa eternidade. E quantas pessoas, como o presbítero falou aí, quantas pessoas que estão fazendo do jeito errado? Quantas pessoas que estão fazendo do jeito errado? Por quê? Será que a gente está falando mesmo totalmente do amor de Jesus Cristo para as pessoas, irmãos? Será que a gente não pode falar um pouco mais? Será que a gente não pode expandir mesmo esse evangelho para as pessoas? Falar que Jesus Cristo ele veio morrer por mim e por vocês. E ele ressuscitou. Ele não está morto, mas ele está vivo. É somente Jesus Cristo, irmãos. Somente através dessa cruz aí, irmãos, que a gente vai conseguir ter uma vida conforme a palavra de Deus. Então que a gente venha honrar, irmãos, o que Jesus Cristo fez por nós. Como muitas das pessoas nessa época, eu vou comprar o ovo de Páscoa, gasta ali uns 200, 300 reais de ovo de Páscoa. Não tô falando ruim, não tô falando mal. Compre, irmãos, não tem problema. Só que a Páscoa não é chocolate, irmãos. A Páscoa não é doce. A Páscoa é Jesus Cristo, irmãos. A Páscoa, sim, ele é o caminho verdadeiro, é o único caminho verdadeiro. A Páscoa é a mensagem de Cristo, irmãos. É o símbolo de que ele morreu por cada um de nós e que ele ressuscitou para trazer a salvação para cada um de nós, para nos libertar, para nos livrar da ira de Deus. Irmãos, você não imagina tanto que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado de uma tal forma, irmãos, que ele entregou o seu filho. Como diz em João 3,16. Ele entregou o seu filho por cada um de nós. Olha o que a gente leu aqui, irmãos, em Isaías. Tá certo que é o Antigo Testamento, mas aconteceu. Isso aconteceu, irmãos. Então que a gente venha falar mesmo desse amor para as pessoas, irmãos. Que a gente venha viver conforme a palavra. E aceitar, irmãos. Se a gente está tentando viver uma palavra, se a gente está lendo a palavra e está tendo mudança, não fica só pra gente não, irmãos.
Espalhe essa mensagem. Espalha o que Jesus veio nos ensinar. É somente Jesus Cristo, irmãos, que Ele é o único caminho nosso para a nossa salvação. Amém. Gratidão, por toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Irmãos, então que a gente venha mesmo viver essa palavra, viu, irmãos? Que a gente venha mesmo falar dessa palavra para as pessoas. Igual eu falei, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar ninguém. Mas através de nossas vidas, o Espírito Santo, ele pode usar nossas vidas para falar do amor dele para as outras pessoas. Então que a gente venha deixar Jesus Cristo nos usar, nos capacitar, e que a gente venha procurar também a se capacitar, a estudar a palavra, a ler, a ouvir louvores, a orar. Primeiramente, a gente tem que orar, irmãos, diariamente, irmãos, é o dia inteiro. Se eu pudesse ficar só orando, irmãos, e lendo a Bíblia, eu ficava. Sim, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 4,16, vamos lá, eu gosto de ler. Glória a Deus, espera aí, viu, irmão? E o livro que o irmão falou aí, tá lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 12 ao 16, que ele falou. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi lhe dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente dessas coisas, dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu processo. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando-se nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. Amém. Glória a Deus. Eu amo muito esse versículo aqui também, quer ver? Ó? Cadê? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Eu queria deixar um último versículo aqui, irmãos, para a gente finalizar. Que é um versículo que sempre eu falo nas minhas mensagens, porque ele é verídico. Que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Que fala assim, irmãos: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, sendo os dias de hoje, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Irmãos, é só a gente ler a Bíblia, irmãos. A gente vai ler o que Jesus Cristo pede para a gente fazer, irmãos. É só a gente ler. A gente perece muitas vezes, irmãos, por falta de conhecimento, por falta de interesse. Por falta de interesse, irmãos. Infelizmente, a gente coloca muitas das vezes as outras coisas em primeiro lugar. Como carro, casa, emprego, família, igreja. É igreja que eu falo, placa de igreja, irmãos. Eu não estou falando na Bíblia, não. E muitas das vezes a gente acaba colocando e deixando Jesus Cristo lá no final da fila. E aí a vida começa a ter aquela bola de neve. Nossa, por que está acontecendo isso? Irmãos, olha o que fala em Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, é só a gente ler a Bíblia. É só a gente ler a palavra de Deus. A gente lê, orar. Sim, a gente tem que orar, falar com o papai diariamente. Ler a palavra dele. Jejuar para quebrar as nossas vontades. Irmãos, principalmente, praticar ela. Não adianta nada, eu tô falando para vocês aqui. Jesus Cristo, falei aqui da ressurreição, de tudo que ele sofreu. Mas será que eu estou vivendo a palavra? E aí que eu tenho que colocar um espelho na minha frente.
Será que eu sou melhor que o pastor Hermes? Será que eu sou melhor que o presbítero Miguel? É claro que não, irmãos. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que procurar a palavra de Deus, eu tenho que procurar Deus, eu tenho que ser humilde. Cada dia mais, irmãos. A cada dia mais, a gente deixar o nosso orgulho, o nosso eu, e procurar a palavra de Deus, irmãos. E procurar viver uma vida em santidade com Deus. Como que a gente vai viver, irmãos? Orando, lendo a palavra, jejuando e praticando ela, irmãos. Sem isso, a gente não vai conseguir nada. Sozinho, a gente não consegue nada. Como Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Não pode, irmãos. É somente com Jesus Cristo. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vou estar fazendo uma oração aqui para a gente finalizar. E, pastor Hermes, se o senhor finaliza para a gente no final, por favor? Da bênção apostólica. Amém. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado sejas tu, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por essa mensagem que falamos aqui, meu Pai. Gratidão, meu Pai, pela vida do pastor Emerson, Pai, presbítero Miguel, a irmã Edilma, meu Pai, e todos os outros que passaram por aqui, meu Pai. Papai, que essa palavra não volte vazia, meu Pai, que todas as pessoas que passaram por aqui, o Senhor possa tocar no nosso coração, meu Pai, como o Senhor já tocou no meu. Papai, que o Senhor possa nos transformar, nos curar, meu Pai, nos libertar, nos santificar, derrama da sua ousadia, da sua santidade, meu Pai. Nos dê sabedoria, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, cada dia mais buscar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, sim, Pai, em nome de Jesus, Papai. Se prostrar, meu Pai, diante dos Seus pés, Papai. Em nome do Senhor Jesus, Papai. Que nós possamos, meu Pai, ser vigilantes a todo momento, vigiar e orar, meu Pai, para que a gente não caia em tentação, Papai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor foi o único que nos ensinou, meu Pai, que existe somente um caminho, que é somente a Tua Palavra, meu Pai, que é somente a cruz, meu Pai, que a gente deve, meu Pai, negar as nossas vontades, carregar a nossa cruz e seguir a Ti, meu Pai, como o Senhor chamou os discípulos, meu Pai. Papai, gratidão, meu Pai, por cada gota de sangue que o Senhor derramou naquela cruz, por cada sofrimento que o Senhor sofreu, meu Pai. Gratidão, meu Pai, gratidão, meu Pai. Eu te agradeço e te louvo, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor sofreu e pelo que o Senhor ressuscitou, meu Pai. Gratidão por o Senhor ter ressuscitado, por o Senhor ter nos trago a salvação sobre as nossas vidas, meu Pai. Mas é daqueles, meu Pai, que te buscam, que te louvam, meu Pai. Em nome de Jesus, Papai, que o Senhor venha cada dia mais, meu Pai, falar conosco através da sua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, nos capacitar cada dia mais na sua palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Que pessoas ainda, meu Pai, venham se render aos seus pés, meu Pai. Que pessoas ainda venham se render à sua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa nos usar, meu Pai, para falar cada dia mais do seu amor, da sua palavra, meu Pai. Pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Papai, obrigado pelo dia que tivemos, meu Pai. Gratidão, meu Pai. Pela noite que ainda iremos ter, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, descansar nos seus braços, meu Pai, pois os seus braços, meu Pai, é maravilhoso descansar nos seus braços, meu Pai. A gente descansa tranquilo, em paz, meu Pai, e com segurança. Gratidão, meu Pai, por tudo. O Senhor possa nos dar uma noite abençoada, cheia da sua graça, cheia do seu amor. O Senhor possa dar também um final de semana para cada um aqui, meu Pai. E abençoa, meu Pai, não só as nossas vidas, mas a vida de cada um que está aqui, meu Pai. E a família de cada um que está aqui, meu Pai, que está sendo representada. Vai de encontro a cada um, meu Pai. O Senhor venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a vida deles. Aqueles que ainda, meu Pai, não te aceitaram, meu Pai. Que o Senhor possa abrir a mente deles, que o Senhor possa abrir o coração deles, meu Pai. E explicar para eles, meu Pai, que eles possam entender que eles só vão conseguir a salvação, meu Pai, se for em Ti, meu Pai. Que se for a Ti, meu Pai, se for na Tua Palavra. Fora da Tua Palavra, irmãos, fora da Tua Palavra, Papai, em nome de Jesus, não temos a salvação, meu Pai. Então que o Senhor coloque em nossos corações, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais e que nós possamos, meu Pai, falar cada dia mais do Seu amor. Gratidão e te louvo por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Deus, Ele falou conosco por intermédio da vida do irmão Tiago, do irmão Miguel. Deus, Ele falou conosco. Isso é o mais importante, né? Que Deus, Ele possa continuar abençoando-nos a todos. Vamos em Tua bênção para que nós possamos encerrar.
Amém, irmã Edilma. Que Deus ele possa continuar abençoando a vida da senhora, tá? Todos os de segunda a sábado, às 20h30, nós temos essa live, tá bom? Se a irmã sentir no coração, quiser, já está convidada. Tá bom, irmão César? Que Deus também possa te abençoar. Sejam já todos bem-vindos, tá? Que Deus ele possa abençoar a todos. Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com todo aquele que guarda a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos nós digamos amém, glórias a Deus. Tiago. Amém. Graças a Deus, glórias a ti, Senhor. Obrigado. Irmãos, gratidão por tudo, tá? Por vocês participarem aqui, tá? Igual o pastor Hermes falou, de segunda a sábado a gente tem live das 8h30 até 9 horas, pode até às 10 horas, desculpa. Pode passar um pouquinho, igual hoje passou um pouquinho, mas é só pra gente falar da palavra do Senhor, tá? Vocês são muito mais que bem-vindos. E a gente aqui fala do passo a passo de Jesus Cristo, tá? É o que Jesus nos ensina. Não tem nada fora, é somente o que Jesus nos ensina, amém?